O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde para você, está no ar o programa Câmara Convida pela TV Câmara de Piracicaba nesta sexta-feira. Lembrando que o programa agora é reapresentado aos sábados às 10 horas da noite, você que nos vê na noite de sábado, e também aos domingos às 3 horas da tarde. O primeiro convidado desse primeiro bloco do Câmara Convida é o cartunista e caricaturista Érico Sanjuan. O tema são os 30 anos de humor gráfico. O piracicabano Érico Sanjuan conversa com a gente nesta apresentação do Câmara Convida. Érico, tudo bem? Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui para falar do seu trabalho ilustrando capas e também livros e memorados jornalistas do país. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Agradeço o convite, né? E vamos falar aí num ritmo de Fórmula 1, numa velocidade de carro de Fórmula 1, os meus 30 anos aí de trajetória no humor gráfico, né? É verdade. Lembrando que o Érico foi homenageado recentemente aqui pela Câmara de Vereadores por meio de uma moção de aplausos do vereador Pedro Kawai. Érico, como é que tudo começou? Bom, começou, como a gente estava conversando fora aqui do ar, começou no bairro São Dimas. Eu tinha 6 anos de idade, em 82. 1982. A nossa geração, acredito que a sua também, não existia internet. Então isso é uma coisa muito determinante de uma época mesmo, né? A gente veio de uma época sem internet. Então o que tinha? A gente via TV, a gente brincava na rua ainda, era possível brincar na rua. Eu morava perto da Exalc e morava na mesma rua em que eu estudava, a Escola Honorato Faustino. Você comentou comigo, né? Inclusive chegou uma pergunta para a gente aqui, até porque nós comentamos nos bastidores que o Érico Sanjuan viria aqui para o nosso programa no Câmara Convida, e tem um colega nosso que mandou perguntar para você se você se lembra das pinturas que você fez nos muros da Escola Estadual Honorato Faustino, que inclusive pertence ao bairro São Dimas. Exatamente. O meu quase xará, Eric Vicente, né? Ele se referiu ao fato de que eu pintei meus personagens nos muros externos da Escola Honorato Faustino, onde eu fiz o ensino fundamental. E era lá no Honorato Faustino que eu ensaiei os primeiros rabiscos, né? Inclusive nesse muro. Não era uma pichação, eu não fui repreendido por isso, era uma, vamos dizer, uma pintura oficial dos personagens meus daquele tempo de infância, né? Nos anos 1980. Personagens que eu desenhava gibis de exemplares únicos e eu distribuía para os colegas da classe, o pessoal, os professores da escola, né? Então, eternizaram por alguns anos esses meus personagens de primeira infância aí nos muros da escola, né? Nessa época você tinha qual idade? Olha, eu comecei no antigo pré-primário no Honorato Faustino. Então entrei naquela escola em 82 e saí de lá em 89, já para fazer o ensino médio, né? Ensino médio, que hoje é o antigo colegial. O antigo colegial, aí já foi em outra escola, mas eu passei os primeiros anos aí desenhando para todo mundo ver, mas era todo mundo, o respeitável público possível da escola, né? Os professores e os meus colegas lá de classe. Você criou também o personagem Dito ou Bendito? O lance é o seguinte, eu comecei em jornais ainda adolescente. Então o meu primeiro personagem antes do Dito foi um peixe, o peixinho Leco. Nenhuma relação, talvez, com o fato de a gente ter uma cidade que tem um rio. O símbolo. Pode ser, quem sabe, né? Então... Nesse caso casou aí, de fazer o peixinho, mas é apenas uma coincidência saudável. Não tem jeito, estou brincando, mas o ambiente influencia, né, da cidade. Claro. Só que assim, só um pequeno detalhe, é que eu desenhei o peixinho porque o antigo jornal O Diário, em 87, tinha uma página infantil semanal que se chamava O Diarinho. Lembro, e na qual o nosso saudoso, nosso pioneiro do desenho de humor de Piracicaba, o Edson Rontani, ele publicava uma seção chamada Você Sabia.
E nessa página, onde também estava o Edson Rontani, existia uma seção do leitor, desenhos de crianças que o pessoal do jornal selecionava. Aí eu mandei, a pedido de um colega de escola, ele sugeriu, olha, o Diário tem uma página infantil que dá espaço. Você que desenha, por que você não manda, né? Manda para lá o desenho. Manda para lá os quadrinhos, e eram os quadrinhos do Peixinho Leco. E não saiu nem escrito desenho do leitor, saiu escrito quadrinhos. Aí eu já me senti um profissional. Né? Isso em 88. Aí em 1990 eu passei a publicar os quadrinhos desse peixinho no Jornal de Piracicaba, no suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, o jornalzinho, que era o suplemento que eu lia quando eu era criança, lá atrás, com 6 anos de idade. Publicado aos domingos, o suplemento? Aos domingos. Aos domingos, né? Aí eu publiquei durante 1990 as tiras novas desse peixinho, do Peixinho Leco. Em 91 eu passei, com 15 anos de idade, era uma exceção da época, né? Eu passei a fazer as ilustrações e os quadrinhos do jornalzinho, do suplemento infantil do Jornal da Piracicaba. E em 93, 2 anos depois de eu entrar no jornal para fazer o suplemento infantil, aí eu criei o Dito, o Bendito. Dito, o Bendito. Esse personagem que ficou mais de 10 anos também na imprensa de Piracicaba, e aqui na Câmara nós fizemos uma exposição do Dito, no hall de entrada da Câmara, em 1995. Dito, o Bendito era publicado pela Tribuna Piracicabana. Saiu na Tribuna Piracicabana, mas a maior parte da trajetória dele foi no Jornal de Piracicaba, né? Piracicaba. Eu praticamente publiquei em toda a imprensa Toda a aqui imprensa de Piracicaba publicava os seus trabalhos. Exatamente. Érico, qualquer pessoa pode ser um desenhista, um cartunista, claro, aquele que tem vocação, ele se sai melhor. Olha, tem vocação, mas tem trabalho, muito trabalho, né? Eu acho que quando a gente quer desenvolver uma vocação, a gente, felizmente, quando a gente tem muita convicção, e isso vem, sabe-se lá de onde, né? A gente encontra gente que nos incentiva e a gente, a partir disso, a gente trilha um caminho muito pessoal, né? Então não tem fórmula, não tem receita. A receita é insistir, se aperfeiçoar, estudar, e aí você passa a trabalhar com isso, conseguindo espaços onde existem. No meu caso foi primeiro em jornais, eu publiquei em revistas também, publiquei 26 livros, tem trabalhos meus, entre caricaturas, quadrinhos, ilustrações, discos, quando havia o CD, eu fiz capas de CD, fiz capas de CD de Sá, Rodrigues e Guarabira, por causa de caricaturas que eu fiz deles, eles me chamaram para fazer capa de disco deles, o Amanhã, que hoje está nas plataformas digitais, né? A Júlia Simões, a nossa cantora aqui, querida de Piracicaba, eu fiz capas de disco dela. Então, é um caminho, é uma trajetória que tem muitas ramificações, né? Então, a gente é, antes de tudo, um ilustrador. E, no meu caso, alguém que usa a linguagem do humor gráfico nos quadrinhos, no meu caso, quadrinhos para jornal, e nas caricaturas, onde o trabalho não é só o trabalho que é a minha cara, que é o meu estilo, mas é o trabalho que tem a cara do respeitável público e das personalidades que eu desenho, né? Essas publicações da imprensa de Piracicaba, elas eram remuneradas ou era uma forma de colaborar com a imprensa? Então, eu comecei no jornal trabalhando mesmo, como funcionário. No jornal, funcionário do jornal. Como ilustrador do jornalzinho. E eu, por minha conta e risco, vamos dizer assim, eu sugeri que publicassem esse meu trabalho, que era o Dito Bendito. Aí, a partir de 97, 98, eu já não era mais funcionário do jornal, eu passei a colaboração remunerada com os meus quadrinhos, com o Dito e outras séries de quadrinhos, de 98 mais ou menos até 2010. Então são quase 20 anos de quadrinhos feitos em Piracicaba, para Piracicaba. Para Piracicaba e para o mundo também. Depois a internet, isso aí se ampliou, né? Que aí começaram a ter os blogs, YouTube também, as entrevistas como essa, estão todas lá no meu clipe de YouTube, né? E também estou fazendo um podcast, o Ilustre Podcast, que aí já é um lado amplo da comunicação, em que eu chamo artistas e jornalistas como ilustres e ilustrados convidados. E das capinhas dos podcasts, que eu coloco às quartas e sábados nas plataformas digitais, as capinhas têm as caricaturas dos convidados. Então, realmente é um trabalho que tem a cara do público, a cara das personalidades e a minha cara.
Estou conversando com o cartunista e caricaturista Érico San Juan. Nosso tema, os 30 anos de trabalhos de humor gráfico produzidos por esse piracicabano Érico San Juan. Érico, você também foi o responsável por fazer as ilustrações da capa do livro do jornalista Patrick Santos, que trabalhou por muito tempo na Rádio Jovem Pan. Você Exato. foi responsável por ter feito também as ilustrações daquela obra dele. Exatamente, só contar a história. Já é um trabalho dos nossos tempos de internet, né? Que só seria possível por conta dessa interatividade que extrapola o nosso território, da nossa cidade, né? Eu comecei a ouvir a Rádio Jovem Pan em 2016. Ela estava implantando programas que fizeram sucesso desde esse tempo, desde 2016, com uma nova concepção, que era de rádio na internet, que eles chamavam. Programas de TV, praticamente transmitidos pela internet, com imagem e tudo. Além do som, tinha a imagem dos apresentadores e tal. Então eles tinham telão no estúdio, e aí eu comecei a mandar caricaturas dos apresentadores, dos programas novos da Jovem Pan. Eles gostaram do meu trabalho. Aí alguns anos depois, em 2019, o Patrick Santos, que tinha sido gerente de jornalismo da rádio até então, ele saiu da rádio e foi fazer o que ele chamou de período sabático, para mudar a vida, a carreira, fazer uma reflexão e tirar um descanso aí merecido. Foi escrever um livro. Ele fez um livro, 45 do primeiro tempo, contando a vida e a trajetória dele, né? E a mudança. Aí ele me chamou, como ele tinha referência anterior do meu trabalho que eu mandava para a rádio, aí ele me chamou para fazer as ilustrações que abrem os capítulos do livro dele, né? E em 2019, meses depois de ele ter lançado o livro com muito sucesso, lá no Conjunto Nacional em São Paulo, virou um best-seller. E aí ele fez uma, que eu chamo de uma costela do projeto, né? Ele fez um podcast pela Jovem Pan, o 45 do primeiro tempo, com histórias de pessoas que se transformaram como ele tinha se transformado, né? Ele contou isso no livro, aí ele pegou as histórias e fez entrevistas, fez um podcast. E eu passei também no primeiro ano do podcast a fazer as caricaturas dos entrevistados dele. Então já é um trabalho meu que já é um ambiente que saiu do impresso onde eu me desenvolvi, né? Das exposições também, e um outro tipo de concepção de trabalho, né? Estranhamente, mas nem tanto, porque tudo é interatividade, rádio na internet. Então, através do Patrick e da Jovem Pan, a gente foi para uma outra direção aí, que é a direção que está todo mundo seguindo, que é a comunicação plena, né? Usando também da linguagem do humor gráfico, né? Você acha que com a internet o trabalho simplificou, melhorou, teve uma ampla divulgação ou não? Olha, eu acredito que realmente extrapolou fronteiras mesmo. O mundo ficou unido no que tem de bom e de ruim, sabe? Faço essa pergunta porque você mesmo disse que o começo foi antes da internet, não existia internet, nem se sonhava, por exemplo, a trabalhar com a internet, o manuseio com a internet, e você veio antes dessa geração e agora está em contato pleno com essas novas mídias e também a interatividade. Facilitou, portanto. Eu acho assim. Primeiro que quando a gente começa, a gente não imagina nem que vai trabalhar com isso. No meu caso, e como de muita gente, acho que 90% da humanidade, eu acredito que consegue trabalhar com o que gosta, aquilo que dizem, né? O trabalho é uma afirmação da nossa integridade pessoal. É o que eu falei, o meu trabalho é a minha cara, né? Então, a internet, ela ajuda com que a gente conheça linguagens diferentes, povos diferentes, concepções de trabalho diferentes. Então eu citei 2 trabalhos que foram a partir dessa iniciativa pessoal de buscar novos rumos, né? Que foi o trabalho com o Patrick e o trabalho com o Sá Rodrigues e Guarabira, com a capa do disco deles. Foi tudo por internet. Claro que a gente se conheceu pessoalmente depois, e durante os trabalhos também, né? Com essa dupla Sá e Guarabira. Sá Rodrigues e Guarabira, que era um trio antes de ter sido a dupla que nós conhecemos hoje, né? Então você já começou bem antes esse trabalho com eles. O lance é o seguinte, nos anos 2000,
eles voltaram a ser um trio que eles tinham sido nos anos 70, né? Tinham sido um trio, gravaram 2 discos, o Zé Rodrigues foi fazer uma carreira solo, e o Saio Guarabira, que nós conhecemos mais, né? Continuaram como dupla. E nos anos 2000 fizeram um show no Rock in Rio que foi muito sucesso, assim. E resolveram retomar a carreira como trio. E nessa retomada eu participei de uma lista de discussão. Ainda era o tempo da internet lascada ou discada, como queira, né? Ficávamos lá de madrugada tentando se Exatamente, conectar. um pulso só para não gastar muito. Então eu comecei a participar de uma lista de discussão na internet, aí nesse tempo, uma lista musical. O que eu estava fazendo lá? Eu gosto de música e me aceitaram. Então, para que eu pudesse ter diálogo com eles, com o que eu tinha a oferecer, eu comecei a fazer caricaturas dos membros da lista, que eram todos músicos. Inclusive o Zé Rodrigues e o Guarabira. Então, a última caricatura que eu fiz do grupo que compunha a lista de discussão era do trio. Aí, anos depois, em 2009, o Guarabira lembrou de mim quando eles estavam fazendo o último CD do trio, o Amanhã. Aí nós incluímos a caricatura anterior lá que eu tinha feito para a lista no encarte do CD, e eu também fiz a capa do CD. E acabou de sair nas plataformas digitais e está lá a capa que eu criei para eles. O CD Amanhã, de Sá Rodrigues e Guarabira. Estou conversando com o piracicabano renomado Érico San Juan, cartunista há mais de 30 anos, ilustrando capas de artistas reconhecidos no Brasil, como é o caso aqui da dupla Sá e Guarabira. Qualquer pessoa pode ter contato, então, com o seu trabalho na internet. Exatamente. É importante destacar esses canais de comunicação que você tem, justamente para a geração que vem vindo conhecê-lo melhor. Exatamente. Eu estou principalmente no Instagram, @EricoSanJuan, tudo junto. ERICO-SAN de navio, JUAN de navio. Érico San Juan, tudo junto. Essa é a minha central de conteúdos do Instagram, né? A partir disso, tudo que a gente comentou aqui, vocês podem achar lá. Com a pandemia que nós estamos passando, esse trabalho foi intensificado agora por meio digital. Porque o trabalho do ilustrador, na maioria das vezes, ele é feito de forma remota. A internet também contribuiu para isso. Eu posso mandar trabalho para qualquer lugar do mundo, independente desse nosso momento estranho que a gente está vivendo, né? Então eu continuo atuando de forma virtual, mas de forma efetiva, de forma real, sempre fazendo um trabalho que é a minha cara e a cara do respeitável público. Você colaborou bastante com o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Exato. Eu fiz 5 vezes eu fui selecionado. Depois o salão me deu a honra de dar um espaço para fazer uma exposição quando eu fiz 20 anos de desenho de humor gráfico, né? 20 anos de carreira. E também fui jurado de seleção 2 vezes. Então, tudo que você imaginar com relação ao salão de humor, eu estava lá atuando, né? Tem a participação do Érico lá. Fazendo caricaturas ao vivo também, em fins de semana, lá, muitas ocasiões. Então, se Piracicaba tem o Rio, e eu fiz um personagem que tinha a ver com esse universo nosso aqui da cidade, o Salão de Humor está no nosso DNA também, né? E evidentemente que está no meu, né? Érico, para finalizarmos, conta algumas passagens pitorescas que você vivenciou nesses 30 anos de humor gráfico. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Pitorescas? Algumas passagens na hora de fazer alguma caricatura, alguma apresentação. Olha, eu costumo dizer que caricatura todo mundo gosta, contanto que seja a do outro. A pessoa que está do lado. Não a própria caricatura. Porque é uma espécie de bullying saudável, vamos dizer assim, né? Mas assim... Qual que é a primeira reação da pessoa? Não, mas esse não sou eu. Olha, entre tantas, né? Mas assim, o que as pessoas ficam é com um certo medinho mesmo, né? Às vezes as pessoas... Eu até não culpo ninguém, não. Porque a caricatura eu considero um retrato bem humorado das pessoas. Sejam personalidades conhecidas ou personagens que estão à nossa volta, no nosso cotidiano, né? Então, sejamos francos, ninguém está acostumado com esse tipo de abordagem no dia a dia, né? Então,
muitas vezes as pessoas não entendem o propósito da caricatura, que é fazer uma homenagem bem humorada para você, para o público, né? Então, sempre quando eu faço, geralmente, quando havia os eventos, né, presenciais, a gente conversa com a pessoa para dizer para ela que a gente não está lá, não é para humilhar, para tirar sarro, é para fazer uma brincadeira e uma homenagem, né? Por exemplo, no meu caso fica fácil, já tem um cabeção, é bochechudo, fica fácil eu fazer a caricatura. Né? Temos aqui alguns colegas que tem pouco cabelo, também é fácil eu fazer. Que não tenho nenhum, né? Quando o próprio desenhista é a caricatura de si próprio, aí não tem como errar, né? A nossa percepção já está muito desenvolvida para brincar, né, com a pessoa, né? É verdade. A caricatura, em quanto tempo você consegue fazer a caricatura, o desenho? Tem um tempo estimado? Depende de pessoa, da fisionomia da pessoa, ou não tem nada a ver? É que assim, falar de boca própria, assim, parece autoelogio, mas assim, os meus colegas dizem que eu faço muito rápido, assim, 2 minutos a gente consegue transpor no papel. Exatamente, já desenha a pessoa inteira. Porque assim, em eventos, geralmente são eventos em que circula muita gente, então no caso, eu coloco como objetivo atender ao maior número de pessoas possível com o bom humor que é característico da atividade, né? Então, eu costumo, com a prática, desde 95 eu faço caricatura ao vivo em eventos, né? Entre tantas atividades aí de imprensa e de eventos, é uma dessas, né? Então, eu faço muito rápido para realmente atender muita gente. E honra seja feita assim, modestamente, a gente consegue satisfazer a turma, né? O pessoal fica bem satisfeito. Já foi em alguns lugares, inclusive, a pessoa coloca na parede, no vidro, uma caricatura que você fez da pessoa, da imagem dela, e a caricatura está ali exposta para todos verem e a sua assinatura. Inclusive, deve ser muito comum isso para você também. Exato. Inclusive um dos bordões aí, além do que você se referiu, né? De, não parece comigo. Um dos bordões, a pessoa fica satisfeita, 90% fala, eu vou colocar num quadro. E eu já presenciei escritórios com os tais quadros lá, com os meus trabalhos na parede. Tá certo. Érico, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara Convida, falando desses 30 anos de humor gráfico. Érico, que é piracicabano, como ele mesmo disse aqui, já fez importantes trabalhos para renomados artistas do país e hoje participando aqui do programa Câmara Convida. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Esse convite partiu do momento que nós participamos da entrega de uma homenagem, uma moção de aplausos, conforme eu disse no começo do programa, que partiu de um vereador da casa, justamente pelo seu trabalho. Eu agradeço, Marcelo. Agradeço ao vereador Pedro Kawai também, né? Eu me sinto em casa porque a Câmara Municipal, muitos dizem e sempre confirmamos que é a casa do povo, né? Então é para o povo que os vereadores trabalham e eu também, como artista gráfico, eu também trabalho para o respeitável povo, para o respeitável público. Então, sempre agradeço aí o reconhecimento. Tá certo, eu conversei com o cartunista, caricaturista Érico San Juan, nesse primeiro bloco do programa Câmara Convida.